E aí pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre o Google Formulário, né? O tão esperado Google Formulário. Eu sei que vocês têm muita curiosidade, muito interesse em saber da ferramenta. Então a gente preparou uma aula bem detalhada sobre isso para que você aprenda e possa fazer uso dele na sua escola, na sua sala de aula, tá bom? O que a gente tem previsto para aprender? A gente vai ver como é que cria o formulário, né? Como é que a gente monta ele na parte mais básica. Como é que a gente faz para criar ele em várias sessões, né? Aquelas quebras que eu já falei para vocês em uma outra oportunidade, para quem já participou dos cursos de formação, né? E a gente também vai ver como é que faz o direcionamento de cada sessão com base na resposta da pessoa que vai preencher o teu formulário, tá bom? Então é muito simples para a gente começar, gente. A primeira coisa que vocês têm que fazer é acessar a conta de e-mail institucional. Eu já deixei a minha conta logada aqui. Então, ó, aparece a fotinha de você lá no canto quando você loga a sua conta institucional. Quando você fizer isso, você vai acessar o seu gerenciador de ferramentas e vai procurar a ferramenta Google Formulário, tá? É só clicar que ela vai abrir e você vai ter acesso ao ambiente do formulário. E atentem para o seguinte, aqui nessa parte superior você vai ter modelos padrões do formulário. Então aqui eu tenho um modelo de atividade final, eu tenho um modelo de avaliação. Se você acessar a galeria de modelos, você vai ter uma série de modelos aí disponíveis, que são formulários já prontos, né? Que você só vai fazer algumas edições. E aqui nessa parte inferior, você vai ter todos os formulários que você já criou, né? Então, na medida que você for criando os seus formulários, eles vão ficar guardados bem aqui para você. No nosso caso, a gente vai começar do zero, vamos fazer um formulário em branco, né? A gente vai aprender a fazer tudo aqui. Então você vai clicar aqui no formulário em branco e ele vai te dar esse visual inicial. E eu preciso que vocês atentem bastante para isso, porque aqui a gente tem muito detalhe, né? Muita coisinha pra gente ver. Então a gente vai ver aqui como é que monta o formulário, a gente vai personalizar ele, depois a gente vai configurar esse formulário para ele ser enviado, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar um título no nosso formulário. No caso desse aqui em especial, a gente vai fazer uma inscrição, né? Vamos simular a inscrição para um curso de formação, tá bom? Então eu vou colocar aqui no título do meu formulário, inscrição para oficina. Eu estou imaginando aqui uma oficina qualquer, tá bom? Então este título aqui, ele é o título do formulário, tá bom? E vocês precisam também atentar para uma outra coisa importante. Esse é o título do formulário e aqui em cima você tem o título do seu formulário que vai ficar salvo no Google Drive, né? Então tá vendo essa pastinha aqui? É a pastinha lá do seu Google Drive. A única coisa que você tem que fazer é clicar aqui onde está escrito formulário sem título, que ele vai atualizar conforme o título que você já especificou, tá bom? E aí quando você for procurar lá no seu Google Drive e pesquisar inscrição para oficina, ele vai encontrar o formulário que você está montando, tá? Aqui nessa área inferior está escrito descrição para o formulário, né? Isso daqui também é um elemento importante, porque às vezes as pessoas começam a criar um formulário e elas colocam as perguntas aqui na descrição. E não pode, gente, a descrição é para você colocar uma descrição. Aqui eu vou dizer que esse é um formulário de teste apenas, tá? Mas no formulário de vocês vão dizer do que se trata esse formulário, quem que é o público, se tiver uma data limite, qual que é a data limite, né? Vocês vão colocar informações importantes para a pessoa que vai preencher o formulário de vocês, tá? E aí a gente começa a construir de fato, né, o nosso material. E a gente vai fazer a primeira pergunta. Aqui onde está escrito pergunta sem título, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome, né? Eu quero saber qual é o nome da pessoa que está se inscrevendo para a minha oficina. E eu vou aproveitar também para chamar a atenção de vocês para uma coisa importantíssima, né? O formulário, ele é para você fazer perguntas, certo? Então você vai encher o seu formulário com as perguntas que você precisa recolher de dados, tá bom? Então, se você precisa colher uma quantidade grande de informação, você vai fazer um formulário, você vai criar as perguntas que você tem interesse de saber e você vai montar isso aqui, tá? Como se trata de uma oficina, a primeira coisa que eu preciso saber é o nome da pessoa, né? Lá na frente a gente vai precisar produzir certificado, vai precisar enviar um informativo para essa pessoa, então eu preciso saber quem é. Então, no meu caso, é a primeira pergunta e essa é uma pergunta obrigatória. E é importante que vocês habilitem sempre a opção de obrigatório, porque quando a pessoa for preencher o teu formulário, ela obrigatoriamente vai ter que preencher, vai ter que marcar essa pergunta, tá? Ela não vai conseguir enviar o formulário, finalizar, se ela não responder as perguntas que você marcar como obrigatórias, tá?
Aqui embaixo, eu vou aproveitar já para a gente ver, eu tenho uma lixeirinha. Se você fizer alguma bobagem, duplicou a pergunta sem querer, ou você não quer mais essa caixa, você vai excluir aqui nessa lixeirinha. E aqui do lado a gente tem uma opção de cópia, né, de duplicar. Isso aqui serve para quê? Às vezes, quando você vai fazer uma prova, né, usando o formulário, às vezes você vai trabalhar com uma pergunta que é muito parecida com a outra. Então, o que você faz? Você duplica e faz algumas edições, né? Você não vai precisar fazer tudo de novo. Se tiver foto, se tiver vídeo, um texto já pronto, você duplica essa caixa de pergunta e você faz algumas edições depois, tá bom? Aqui do ladinho, gente, nós temos aí uma série de modos de recolher essas informações, né? Então, como é que você vai recolher esse quantitativo de informação das pessoas? Eu fiz uma pergunta e como é que eu quero essa resposta? No caso do nome, como o nome das pessoas, né, é uma coisa individual, o ideal é que você mantenha como uma resposta curta, né? A pessoa vai escrever só um pouquinho de texto. Mas se você quiser, por exemplo, colocar múltipla escolha, fica a seu critério. Se você for marcar que o seu nome é Pedro, é Maria ou é João, então você vai trabalhar aqui com uma grade de múltipla escolha, tá? Então aqui, em relação a essa caixa em especial, a nossa caixinha já está pronta. Vamos fazer outra, né? Aqui do ladinho, nessa área lateral, você tem uma série de opções. E a primeira dela é esse botãozinho de mais, dizendo adicionar pergunta. Então, quando você clica lá, automaticamente uma caixa nova de pergunta é criada. Tá novinha, a gente tem que mexer tudo de novo. Então, eu vou perguntar aqui qual que é o RG da pessoa, né? Isso daqui é só uma ilustração, é só para a gente mexer um pouquinho na ferramenta. Então, eu pergunto qual que é o RG e eu tenho aqui a opção de resposta curta de novo, né? A pessoa vai digitar isso para mim. Agora tem uma coisa importantíssima para a gente atentar. Além dessa pergunta ser obrigatória, eu quero que ela seja apenas de número. Como é que eu faço isso? E por que eu vou fazer isso? Primeiro porque as pessoas, quando vão preencher esse tipo de informação, algumas colocam número, só números, outras colocam ponto, outras colocam traço, outras colocam espaço, né? As respostas, elas ficam sem padrão. E aí, quando você for organizar essa informação, for gerar uma planilha, for gerar algum outro material, você vai ter mais trabalho para deixar isso tudo padronizado, tudo organizado, né? Então, o que eu faço? Aqui do ladinho, nessas 3 bolinhas, que é uma área ainda de edição, você vai adicionar uma validação dessa resposta, né? Quando eu clico na opção de validação da resposta, ele está me perguntando, isso daqui é um número? Né? Então, eu tenho a opção aqui de dizer se isso vai ser número, texto, se isso é uma expressão. Eu tenho uma série de possibilidades aqui. Nesse caso, eu vou dizer que é um número, né? E eu posso especificar mais ainda, dizendo que esse número ele é maior que 100, ele é maior que 50, ele é menor que 30. Você vai especificar aqui. No nosso caso, do RG, eu vou dizer que ele é apenas um número. E aí a pessoa vai, se ela colocar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, B de bola, né, errar alguma coisa na hora da digitação, o formulário não vai permitir que ela envie, né? Ele vai pedir para que ela faça a correção e coloque apenas o número. Isso é bom também nesses casos, né? Se de repente alguém digita alguma coisa errada, coloca uma letra, engole alguma coisa, você tem como prevenir esse tipo de ação, tá bom? Outra coisinha que eu vou colocar aqui, no caso desse formulário de inscrição para oficina, eu quero dividir ele numa seção. Para que eu vou fazer isso? Vamos supor que na oficina eu quero que essas pessoas me digam se elas vão precisar de algum valor, de alguma bolsa, alguma coisa assim, para que ela possa participar desse curso. Eu moro longe, né? Então eu preciso receber diária para poder participar desse curso. Então eu vou colocar uma opção onde as pessoas, quando elas marcarem, elas vão ser direcionadas para outras sessões com base na resposta delas, né? Eu vou mostrar para vocês como isso é muito facinho, gente. Facinho, facinho. É simples. Eu vou adicionar aqui uma nova pergunta no meu botãozinho de mais, né? Aqui nessa pergunta eu vou perguntar para ela se ela vai precisar de diárias, né? Se ela for precisar de diárias, ela vai me dizer que sim ou que não. E com base no que ela me responder, no que ela marcar, eu vou adicionar ela para um campo. Ou para ela colocar, né, os dados bancários, ou para ela já finalizar a inscrição dela no cadastro, né? Então, você precisa de diárias? Eu posso marcar aqui sim e não, certo? Este também vai ser um item obrigatório. E agora, gente, para eu poder fazer esse direcionamento, eu vou ter que começar a quebrar em seções, né? Então, eu vou quebrar essas seções bem aqui, ó. Na última opção, adicionar seção,
eu clico lá e ele já começa a fazer quebras, né? Essas quebras são pedacinhos, o meu formulário ele vai ficar todo quebrado em pedacinhos. Então, pessoal, nós já quebramos as nossas sessões, né? A primeira sessão, onde eu vou direcionar na área de diária, né? Quando a pessoa me disser, sim, eu preciso de diária, ela vai ser direcionada para essa sessão aqui de dados bancários. Então, eu vou perguntar aqui para ela, né? Qual que é o seu banco, né? Esses dados depois eles vão ser gerados. Eu vou conseguir gerar uma planilha, então eu preciso saber qual que é o banco dessa pessoa. Este também é um item obrigatório, né, para a gente não correr o risco dela enviar o formulário sem ter dado essa pergunta, sem ter respondido essa pergunta. Banco, a nova vai ser a agência, né, eu quero saber qual que é a agência desse banco da pessoa, né. Essa também vai ser uma resposta curta e também vai ser um item obrigatório, tá? A minha última pergunta em relação aos dados bancários vai ser a conta. Qual que é o número da sua conta, né? E uma coisa aqui legal que a gente vai fazer, eu vou adicionar uma descrição, né? Uma descrição. E eu vou dizer aqui para ela incluir o dígito, né? Porque às vezes a pessoa coloca só o número e não coloca o dígito. Então eu vou dizer aqui, insira o dígito, né? Inclua o dígito da sua conta, tá bom? Aqui, gente, eu vou deixar como obrigatório e eu não vou colocar nenhuma validação, né? Porque às vezes a pessoa vai colocar o dígito e vai colocar um traço, né? Então eu não vou colocar nenhuma validação para a gente não ter nenhum probleminha com isso, tá bom? Feito isso, agora eu consigo voltar na minha pergunta aqui sobre as diárias, né? E o que eu vou dizer aqui? Se a pessoa vai precisar de diárias, ela vai ser direcionada para lá. E eu faço isso bem aqui, ó. Aqui nessas 3 bolinhas, quando eu fizer a quebra em sessões, ela vai me dar essa opção aqui, de ir para a sessão com base na resposta, né? Então, quando eu marco essa opção, olha o que aparece aqui do lado de cada pergunta. Isso aqui está me dizendo o seguinte, se a pessoa marcar sim, ela vai para onde? E se ela marcar não, ela vai para onde, né? Ela marcou sim, precisa de diárias, então eu vou dizer aqui, ó, que ela vai para a seção 2, referente a dados bancários, tá bom? É só deixar marcadinho aí, tá? Se ela disser que não, eu vou mandar ela ir para uma terceira seção. E essa seção precisa ser construída, né? Então vamos lá. Eu vou aqui para baixo, já passei os dados bancários. Eu vou marcar aqui a área de conta, só para a gente ter o espaço ideal, né? Se eu marcar aqui na área de agência, eu vou criar uma seção no meio, entre agência e conta. Então, quero isso, eu quero abaixo de conta, né? Então, eu marco aqui o item da conta e eu quebro novamente em seção, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma terceira seção. O título dessa minha seção, que já é uma seção de encerramento, né? Eu vou colocar aqui formações. Eu vou direcionar já para o campo da formação. Então, se a pessoa marcar lá que não, ela não precisa de diária, ela vai ser encaminhada direto para marcar que formação que ela quer fazer, onde que ela quer fazer, tá? Feito isso, eu vou adicionar aqui um botãozinho de mais, quero adicionar uma nova pergunta, né? Vou colocar aqui uma pergunta referente à localização, né? Onde é que você vai fazer esse curso? Você quer fazer em Belém, Santarém, Bragança? Né? Então, eu vou perguntar aqui, qual que vai ser a localização? Isso aqui, gente, é só ilustrativo, tá? Quando vocês forem montar o formulário de vocês, vocês vão montar umas perguntas assim bem bonitinhas, um negócio bem pensado, né? A primeira opção aqui, eu vou dizer que é Belém, né? Belém. A segunda opção, eu vou dizer que vai ser Santarém, tá? Então, eu vou digitar aqui Santarém. Vamos colocar aqui mais uma opção. Vamos dizer que é em Bragança, né? Primeiro município onde nós fizemos a formação. Então, vamos colocar aqui Bragança, né? Só para a gente ter a ilustração. E aqui tem um negócio muito interessante, gente, que é esse adicionar outro. Às vezes, você vai preencher um formulário, né? E tem lá uma série de opções para você, mas nenhuma daquelas contempla o que você quer. Então, tem uma linha embaixo dizendo outro. E você digita lá alguma opção, alguma coisa que contemple o que lhe cabe, né? A mesma coisa vale para cá. Vamos supor que a pessoa vai fazer o curso e quer especificar a localização e ela não está em Belém, nem em Santarém, nem em Bragança. Então, eu vou dizer aqui para ela, ó, que ela pode escrever onde que ela quer fazer o curso, né? Então, eu vou adicionar esse outro. E essa linhazinha vai aparecer, né, um espaço para essa pessoa digitar e ela ser contemplada também nas opções, tá bom?
Então, mais aqui embaixo, gente, eu vou habilitar isso aqui também como obrigatório, né? Reparem que aqui na área superior dessa seção, eu tenho a seção 3 da área de formação. Então, lá na minha primeira seção, onde eu estou perguntando sobre as diárias, eu vou dizer aqui para a pessoa, ó, não, você não marcou, você não tem interesse em receber diária, então você vai para a seção 3 de formação, tá bom? E aí, nosso formulário já está quase que pronto, né? A gente só falta configurar, ajustar algumas coisinhas mais básicas. Então, eu já tenho aqui a primeira seção, né, com os dados de identificação, a segunda com os dados bancários e a terceira já com os dados referentes à formação, né? Lá no finalzinho do nosso formulário, se você quiser, você pode colocar uma opção de que dia, que horas, né? Você quer fazer o curso pela manhã ou pela tarde? Você tem interesse em deixar algum comentário, você deixa um espaço para comentário, você vai montando ele como você acha que fica mais pertinente para você, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, que é para a gente começar a configurar esse formulário, né? O que a gente tem que ter em mente, gente? Que aqui, olha, essa cor de fundo que você está vendo, esse roxo, né? Acho que é um tom de lilás. Isso aqui é um modelo padrão, né? Você pode ajustar tudo isso. Então, como é que eu faço? Bem aqui tem uma paletinha de cores, né? Quando eu clico nessa paletinha de cores, ele me dá algumas cores que eu posso mudar, né? Então, eu posso deixar ele aqui num tom de azul, por exemplo. E aí ele vai mudar esse fundo e quando a pessoa for receber esse material, ela vai receber na cor que eu quero. Ou então, eu posso personalizar isso aqui com alguma foto, né? Se você tiver uma foto da logo da oficina ou de alguma pessoa, uma paisagem, você também consegue fazer isso aqui também nessa paletinha, né? No lugar das cores, você vai clicar nessa opção de foto, né? E quando você faz isso, clica na opção de foto, você tem aqui alguns temas padrões, né, que o Google te dá, né? Padrão de ilustração, de festa, você pode olhar aqui na área de esporte, né? E você também pode acessar aqui, vamos arrastar aqui um pouquinho para baixo, você consegue fazer o upload de alguma foto, se você tiver uma foto no seu computador, ou tirar do seu Google Fotos, né? Se você tiver algum material lá guardado no seu Google Fotos e quiser colocar, também pode, tá bom? Nesse caso, eu vou colocar aqui essa ilustraçãozinha desse cupcake aqui, só pra gente fazer uma mudança, né? Eu marco a opção e clico no botão de selecionar, nesse botãozinho azul, né? Que ele vai começar a carregar o tema. Às vezes o tema ele demora um pouquinho para carregar, dependendo do que você for incluir, né? Do tipo de imagem. E pronto, já está mais personalizado em nosso fundo. A única coisa que a gente consegue mudar em relação à cor, pessoal, é esta área superior, tá? Essa área lateral, o Google vai mudar para você automaticamente, né? Você não consegue deixar laranja aqui e preto embaixo, não. Você muda a área de cima e ele já pensa numa combinação para você, tá bom? Tem uma coisa muito legal também que é importante da gente acompanhar, né? Que é o andamento do nosso formulário. Às vezes você está criando o formulário e você deixa passar uma pergunta que ficou sem título, né? Uma opção que não tem resposta, né? Então, para a gente acompanhar como é que está o nosso formulário, tem um olhinho bem aqui, ó. Tá vendo esse olhinho? Então, você clica nele e você vai visualizar o seu formulário, né? Do modo como as pessoas que vão preencher vão acessar esse material, né? Então, olha como é que já está o nosso formulário. Inscrição para oficina, o título está certinho, né? A descrição desse formulário também está certinha. As opções aqui de nome, RG e de diárias também tá ok. E aí, ó, aqui na área superior, ele encerra porque nós quebramos inserções, né? Então, eu tenho que clicar aqui no botão de próximo, né? Para eu poder avançar. E olha só que coisa bacana que aconteceu. Lembra que durante a construção do nosso formulário, nós marcamos todas como obrigatórias? Quando você tenta avançar no formulário sem preencher, ele não permite, né? Então, eu vou digitar aqui um nome qualquer, só para a gente fazer um teste, para a gente conseguir avançar nesse formulário. Eu vou digitar aqui um número também qualquer, só para simbolizar que vai ser um RG, né? E eu vou marcar aqui a opção de diárias sim. Vou marcar aqui sim para a gente ver se funcionou, né, o nosso direcionamento por resposta. E eu vou para o próximo.
Então aqui, ó, tá tudo funcionando, né? Eu marquei sim e fui direcionada para o campo de dados bancários, onde eu tenho aqui o banco para preencher, a agência, a conta. Agora, vamos ver como é que fica, para onde é que eu vou ser direcionada se eu marcar a opção que não, né? Então eu vou voltar aqui no meu formulário, né? Eu já tenho aqui escrito o nome, o RG e eu vou marcar a opção não, para ver se eu sou direcionada bem certinho como a gente pensou, né? Vamos pro próximo. Quando eu faço isso, ó, vou para a área de formação. Se eu não precisar de diário, eu já marco as formações que eu quero fazer. Vou marcar aqui Santarém só para a gente ter um registro e eu vou enviar esse formulário, né? Quando eu envio, eu tenho uma resposta padrão, né? Que é aqui, sua resposta foi registrada. Essa resposta padrão a gente também consegue personalizar, né? Eu consigo dizer, olha, gente, obrigada por ter preenchido esse formulário, que bom que você vai participar da oficina, fico muito alegre com seu interesse em participar desse curso, né? Eu posso pensar numa mensagem personalizada para quando a pessoa me der um ok, preencher e enviar o formulário, ela tenha uma mensagem mais receptiva, né? Uma coisa mais agradável do que essa mensagem padrão, né? Vamos ver como é que muda isso. Aqui, gente, quando eu tenho aqui o meu formulário de criação e quando eu marco a opção de visualizar, ele vai abrir uma nova guia, né? Então é só você fechar essa guia que abriu de visualização que você já vai estar no seu ambiente de edição, tá bom? Aqui nessa área superior, junto com a nossa paletinha de cores e com esse botão de olhinho, eu tenho uma engrenagem, que é uma opção de configuração, né? E nessa configuração eu tenho 3 ambientes diferentes. Eu tenho um ambiente geral, eu tenho um ambiente de apresentação e eu tenho um ambiente de teste. Teste porque também é possível você fazer provas usando o formulário, né? Então, se você quiser fazer um simulado, fazer uma avaliação, qualquer que seja a atividade envolvendo pontuação, feedback para esses alunos, você consegue, tá? Vamos por partes. Na configuração geral, tem uma coisa muito importante, que é a coleta automática de e-mail. Para que serve isso, Bárbara? Se eu posso colocar uma pergunta, né? Posso perguntar lá para a pessoa que vai responder, fulano, qual que é o seu e-mail? E ela digita, então não precisa ir lá na configuração. Mas isso aqui é importante, gente, porque quando você marca aqui na configuração a coleta automática de e-mail, ele vai te dar a opção de enviar um recibo de resposta. O que é isso? É uma confirmação para a pessoa de que ela preencheu o formulário, né? Então, se você quiser dar um recibo, uma garantia para aquela pessoa que preencheu, de que ela de fato preencheu, para ela se sentir mais segura, porque tem gente que às vezes preenche o formulário e não recebe nada, né? E fica preocupado, meu Deus, não recebi uma confirmação, será que foi, será que não foi? Então, para você garantir que essa pessoa fique segura quando ela enviar o formulário para você, você habilita a coleta automática de e-mail e o recibo de resposta. E aí você vai poder dizer, se a pessoa que responder solicitar, né? Então, se ela quiser esse recibo, ela vai marcar uma opçãozinha, ou então sempre. O ideal é que você deixe sempre, né? Porque a pessoa preencheu o formulário, ela já recebe automaticamente no e-mail que ela cadastrou o recibo dessa resposta, né? Ela vai receber um documento com todas as respostas que ela deu. E ela vai se sentir mais segura, mais confortável, vai ser uma coisa bem legal para você que vai estar construindo, né? Vai ser o responsável, o administrador desse formulário. Outra coisa importante, os formulários, né, nas contas de vocês, que são contas institucionais, eles já vêm com uma configuração de restrição. É uma questão de segurança apenas, né? E essa restrição, ela diz o seguinte, que só vai conseguir preencher o formulário quem tiver uma conta de e-mail igualzinha à sua. Por que é bom que você faça isso, né? Dependendo do tipo de material que você for construir. Porque às vezes a pessoa, você vai enviar para um pai do aluno, você vai enviar para outros professores, né, para uma comunidade, né? E essas pessoas podem não ter a conta de e-mail institucional. Ela vai ter uma conta de e-mail Yahoo, uma conta Hotmail, Bol, né? E aí, para você garantir que essas pessoas preencham o teu formulário, você deixa essa opção aqui aberta, né? E aí qualquer pessoa vai poder preencher, vai poder te dar um retorno, vai poder te dar um reporte, né, dessas informações que você precisa. Outra coisa legal que é o limite de resposta. Gente, isso é importante. Às vezes você vai enviar o formulário para alguém e essa pessoa preenche 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. E aí quando você for fazer
a tabulação desses dados, você vai ter problema, né? Porque você vai ter muitas inscrições de uma só pessoa, várias inscrições duplicadas. Então, para você evitar isso, é só você marcar aqui limite de uma resposta, né? Então, a pessoa só vai poder enviar esse formulário uma vez. Ela preencheu, não pode mais. E aí depois você vai ter que ter a cautela, né? Vai ter que avaliar se isso é bom ou se isso é ruim, porque dependendo da circunstância, o ideal é que você desabilite isso, né? Se for uma escola que for fazer a inscrição de vários professores, né? Então você deixa aberto que essa escola vai fazer várias inscrições, por exemplo, né? Isso aí fica a critério de cada um. Outra coisa legal, o que os participantes vão poder fazer, né? Quem preencheu o seu formulário? Essa pessoa ela vai poder editar depois que ela enviar para você, né? Então eu preenchi o formulário e mandei. Eu vou poder voltar e fazer alguma edição, né? Fica a critério também. Se você quiser, você marca essa opção ou você deixa desmarcado mesmo, tá? Essas pessoas vão poder ver o gráfico, né, sumário de resposta. O que é isso? Eu enviei o formulário para você e eu vou poder ver quantas pessoas marcaram que vão precisar de diárias, quantas pessoas não, né? Eu só vou conseguir ver esse resumo depois que eu enviar o meu formulário, né? Então, se você quiser dar esse feedback para as pessoas, né? Se for uma inscrição, quantas pessoas querem ir para Santarém, quantas pessoas vão para Bragança para fazer o curso, né? Então, a pessoa vai conseguir ver esse resumo, né? Do que foi enviado para você nesse formulário. E aqui embaixo, quando você olha um pouquinho mais abaixo do teu formulário, vai ter ou um botãozinho de salvar lá no canto, né? Aqui ele está aparecendo assim porque a gente está com uma imagem expandida, né? Então vai ter a opção de salvar essas opções. O formulário em si, ele não precisa ser salvo, né? Porque tudo que você constrói vai salvando automaticamente no teu Google Drive. Mas as configurações que você fizer, você vai precisar salvar, tá bom? Eu vou olhar aqui um pouquinho mais acima, porque eu estou trabalhando na área geral, né? Vamos olhar aqui na área de apresentação, o que tem para a gente configurar. Quando você clica lá, você tem a opção de personalizar a resposta, né? A mensagem final que você vai dar para a pessoa, né? Então aqui, ó, a resposta padrão, a sua resposta foi registrada. Mas eu vou digitar aqui, olha, obrigado por ter preenchido o meu formulário, né? Uma mensagem aqui só para a gente fazer uma troca. E aí você lá no seu, você vai poder ajustar, fazer um texto mais elaborado, uma coisa mais bonita, né, para agradecer as pessoas que preencherem para você. Então essa aqui vai ser a minha mensagem de confirmação, né? Outra coisa que eu posso fazer é mostrar a barra de progresso, né? O que é isso? É uma barrinha que na medida que a pessoa for preenchendo, ela vai crescendo. É mais para dar um feedback para a pessoa, para que ela veja quanto que ela já preencheu, né? Tem gente que às vezes preenche com pressa e quer saber se falta muito, se falta pouco. Então ela vai conseguir acompanhar isso nessa barrinha de progresso, tá? Então eu vou deixar marcadinha aqui essa barrinha de progresso. E aí eu tenho aqui, gente, do lado a área de teste. A gente pode fazer um formulário, um vídeo, eu vou mostrar para vocês num outro vídeo, como é que a gente faz para criar testes, tá? Nesse caso aqui, é só você habilitar o teste. Quando você habilita esse teste, você vai ter uma série de opções disponíveis, mas a gente não vai ver aqui nesse vídeo, porque o vídeo está mostrando uma inscrição, né, para uma oficina. Então, a gente vai criar aqui um vídeo só para você ver como é que faz prova, como é que faz simulado, né, como é que a gente monta isso, tá bom? Então, aqui eu vou manter ele desabilitado apenas para esse vídeo, tá? Quando eu faço tudo isso, eu salvo lá no meu cantinho ou então no botão que vai aparecer embaixo para você, azul, de salvar, e a configuração tá pronta, tá? Ele já tá todo ok para você enviar isso para as pessoas. E aí como é que envia, né? Bem aqui do ladinho, gente, tem esse botão de enviar. Para eu enviar, eu tenho duas opções. Quando eu clico lá nesse botão de enviar, eu posso mandar isso por e-mail, né? Então aqui eu tenho uma caixa de e-mail, enviar por e-mail. Para quem? Vou digitar aqui o e-mail das pessoas e elas vão receber isso por e-mail, né? Eu posso mudar aqui o assunto. No caso, o assunto vai ser o nome do próprio formulário, tá? Inscrição por oficina, mas eu posso mudar isso. Eu posso mandar uma mensagem, personalizar essa mensagem. No caso, a mensagem padrão é: este é um convite para você preencher o formulário. Mas você pode mudar. Olha, fulano, obrigado por ter aceitado esse convite, preenche o formulário para a gente ter o seu cadastro, alguma coisa assim. Você pode personalizar o assunto e a mensagem, né, o corpo da mensagem. Essa opção, esse quadradinho, ele está dizendo para você incluir o formulário no e-mail, né? Porque quando você manda o formulário para alguém por e-mail, você pode mandar de duas formas. Ou você manda para a pessoa e ela vai ter que clicar num botãozinho, né, para poder acessar o formulário,
ou esse formulário já vai no corpo do e-mail, né? A pessoa digita lá mesmo e lá ela envia e pronto, tá? Fica a critério de vocês também. Eu, particularmente, acho mais bonitinho quando você manda o formulário sem ser no corpo do e-mail, que a pessoa vai receber um convite, aí ela clica e já acessa o formulário padrão, né? Vê todo o trabalho que você fez, toda a personalização. Porque no corpo do e-mail, gente, ele quebra um pouquinho o que você personalizou, né? Às vezes o fundo não aparece, então esteticamente fica mais bonito se a pessoa clicar no botãozinho de preencher e ela preencher o formulário direto no ambiente que você criou, tá bom? Mas isso também fica a critério. Ou você pode enviar isso por link, né? Às vezes você quer mandar isso pelo WhatsApp, você quer postar no Facebook, quer colocar num site, não sei, onde você quiser mandar que fique mais fácil pelo link, então você vem aqui no link e esse aqui é o link que você tem do formulário. Mas observem que é um link muito grande, né? Muito grande esse link, então eu tenho a opção de deixar esse link mais curto, né? É só habilitar aqui o link curto que ele reduz um pouquinho, né? E aí esteticamente também fica mais bonito para você mandar, né, para as pessoas pelo WhatsApp ou pelo Facebook, assim nesse link mais curto. E falando em Facebook, ele também é sincronizado aqui, ó, com o Facebook, com o Twitter, né? Se eu não estou enganada, esse passarinho aí é o Twitter, né? Queridos, uma coisa importantíssima que vocês precisam saber. Muitas pessoas me perguntam, quando a gente está falando de Google Formulário, se tem como imprimir. Bárbara, eu fiz o formulário, queria imprimir para entregar. O formulário, ele não foi pensado especificamente para impressão. É possível que você imprima, né? Mas talvez a sua impressão não fique tão bacana, porque você não vai conseguir ajustar a página de impressão, né? Personalizar essa impressão como você consegue no documento aberto, né? No Google Docs, né? Você consegue ajustar a folha para que ela seja impressa da melhor maneira. Aqui a gente não consegue ajustar a folha, mas a gente consegue imprimir. E é simples. A gente tem um botãozinho aqui de opção, que são essas 3 bolinhas. Quando você clica lá, ele vai te dar algumas possibilidades. Uma delas é a impressão, tá bom? Você clica aqui no botãozinho de impressão que ele vai te direcionar para a área específica lá da tua impressora, né? Você vai ver quantas páginas vão ficar e é só você mandar imprimir. Outra coisa legal é que você não precisa fazer esse formulário sozinho. Você pode fazer ele com uma outra pessoa, né? Se forem um grupo de professores para fazer um simulado, por exemplo. Cada professor pode ficar trabalhando dentro da sua área. Uma pessoa vai fazer a sessão de português, a outra de matemática, a outra de história, assim por diante. É só você adicionar colaboradores, né? Você vai lá, clica no botão de adicionar colaboradores e ele vai te pedir qual que é o e-mail dessa pessoa, né? Você adiciona o e-mail delas e elas vão conseguir editar esse documento junto com você. Importante, para ser colaborador não precisa ter uma mesma conta, né? Digo mesma conta com o mesmo domínio. Pode ser um colaborador, pessoas que tenham uma conta Gmail, né? Uma conta pública. O ideal é que você trabalhe com as pessoas que tenham a mesma conta, mas se for uma emergência, você consegue adicionar colaboradores de domínios diferentes, tá bom? Outra coisa super legal, gente, são os complementos. Por quê? Né? No nosso caso aqui, a gente está fazendo um formulário para a inscrição de oficina. Vamos imaginar que a gente precisa limitar esse formulário para 50 inscrições, né? Automaticamente ele não faz isso, né? Você tem a opção de ligar e desligar, desabilitar o aceite de respostas, mas você precisa fazer isso manualmente. Se você for fazer uma inscrição e você precisar limitar o número de vagas, 50, 30, você vai ter que adicionar um complemento e é muito fácil. Você tem aqui a área de complementos, você clica lá e você vai procurar pelo Form Limited. Ele inclusive está aqui, ó, Form Limited. Você acessa ele e adiciona esse botãozinho aqui de grátis, né? Você não paga nada para trabalhar com esse complemento. Quando você faz isso, ele vai te pedir qual é a conta que você vai associar. Você marca a sua conta, né? Se ela já estiver sincronizada, você escolhe outra. E é importante frisar para vocês que ele vai trabalhar com a conta de e-mail, ele não vai trabalhar com o equipamento que você estiver usando, então ele não vai aceitar esse material nesse computador, ele vai aceitar na minha conta. Então, em qualquer conta, né, ele consegue trabalhar, tá bom? Então, se você acessar no seu computador, no seu tablet, vai ficar lá, não precisa ter receio. Isso daqui eu vou precisar aceitar, né? Dou uma permissão aqui para esse complemento trabalhar dentro da minha conta. Pronto, gente, quando eu faço isso, ele vai instalar automaticamente esse pedacinho de quebra-cabeça aqui no meu formulário. E você já vai saber que o seu complemento está lá. Como é que usa ele, né?
dá um ok aqui como é a primeira vez que a gente vai estar trabalhando, ele vai abrir essa opção. Quando você abrir o complemento que você acabou de instalar no seu formulário, ele vai te perguntar que tipo de limite você quer colocar, né? Então você seleciona aqui ou por data e hora. Eu quero que o meu formulário feche sexta-feira, dia 13, às 15 horas, né? Então você especifica, ou por número de respostas. Nesse caso, como a gente está fazendo uma inscrição para oficina, eu vou colocar número de respostas, né? Até porque eu tenho que mostrar uma coisa importante também para vocês. Primeiro, quantas respostas você vai querer? Ele vai contar o zero, então você sempre vai ter que colocar mais um. Por exemplo, eu quero 50 respostas, então eu vou colocar 51, que ele vai fechar em 50, certo? Então eu adiciono aqui 51. Ele está dizendo o seguinte, qual que vai ser a mensagem que a pessoa vai receber quando esse formulário estiver fechado, né? Eu vou tentar preencher o formulário, mas eu já tenho 51 respostas, não tem mais vaga. Então eu vou colocar aqui, eu posso especificar uma mensagem de texto qualquer, olha, infelizmente as vagas encerraram, né? Não é mais possível preencher esse formulário, porque aqui ele tem uma mensagem automática, né? Então você personaliza isso, pode até deixar o seu contato, né? Mande um e-mail para esse endereço caso você tenha alguma urgência, eu não sei, fica a critério também de vocês, tá bom? E ele ainda diz o seguinte, que o e-mail vai ser enviado quando o limite de submissões fechar. Então, quando você tiver 51 inscrições, você vai receber um e-mail do complemento dizendo, olha, professor, professora, o seu formulário já foi encerrado porque você já tem tantas inscrições. Quando você fizer isso, é só você salvar, tá bom? A mesma coisa vai valer para o horário. Você vai especificar o dia, o horário, salva e pronto. Quando encerrar as inscrições, você vai receber também uma mensagem. Então, pessoal, agora que o nosso formulário já está pronto, né? Já montamos, já colocamos todas as perguntas, já quebramos em sessões, já direcionamos essas sessões com base nas respostas dos professores, né? Das pessoas que vão preencher. Já personalizamos, né? Mudamos a aparência do nosso formulário, já configuramos ele, já está todo certinho, colocamos as mensagens de encerramento, né, das pessoas que vão receber esse formulário, já limitamos esse formulário, né, de inscrição para a nossa oficina, né? O que a gente precisa ver agora? Como é que a gente recebe essas respostas, né? A pessoa já enviou, já preencheu, como é que a gente vê, né? Reparem que no nosso formulário a gente tem dois ambientes. A gente tem um ambiente de pergunta, que é onde você cria as perguntas, né? Você monta, estrutura o seu formulário, e você tem bem do ladinho um ambiente de resposta, que é onde você vai ver, né, como é que está o andamento das respostas do teu formulário. Quantas pessoas já preencheram, se ele ainda está funcionando, se ele está aberto, se ele está fechado, se tem alguma coisa, tudo você vai ver lá, né? Então eu acesso aqui a minha área de resposta e eu tenho esse visual. Gente, uma coisa, ele ainda está aceitando a resposta. É bem aqui que você faz o trabalho manualmente. Se você tiver uma emergência, né, eu preciso fechar o formulário um instante para mudar alguma coisa, né, para personalizar, alguma coisa ficou errada, alguém identificou algum problema, você fecha ele bem aqui, ó. Então, quando eu clico, ele diz, esse formulário não está mais aceitando a resposta, né? Então, você pode deixar aqui uma mensagem também personalizada. Esse formulário, ele está em ajuste, está em manutenção, daqui a tantas horas ele já vai estar disponível, ou então não, ele não tem mais vaga disponível, não estamos mais aceitando a resposta, né? Nesse caso eu vou manter ele aberto, tá bom? A gente consegue ver aqui que temos uma resposta. Lembra que nós fizemos uma visualização e fizemos um teste de preenchimento? Então, aqui a gente tem a resposta que nós preenchemos, né? Na medida que as pessoas forem mandando esse formulário, esse número vai aumentando, né? E você consegue ver isso em forma de resumo, né? Com os gráficos, tudo bonitinho. E você também consegue ver de forma individual, né? Então aqui você vai ver quantas respostas, quem foi a pessoa, todos os dados que essa pessoa preencheu, né, em relação ao teu formulário, tá bom? Eu quero mostrar para vocês a área de resumo, porque ele mostra aqui o nome. Mais abaixo ele vai mostrar aqui os dados específicos das pessoas. Ele vai mostrar aqui quantas pessoas precisam de diárias, né, que foi o caso da nossa pergunta. Uma pessoa apenas, então 100% não precisa, né? Na medida que as pessoas forem preenchendo, ele vai marcar aqui essa porcentagem para você. E esses gráficos, o mais legal é que você consegue copiar esses gráficos para outros ambientes. Então, se você precisar construir um relatório, né, sobre os dados que você recolheu do seu formulário, você consegue copiar ele e colar num documento de uma forma muito tranquila, né? Quando você posiciona o seu cursor na direção dessa caixa,
olha o que acende aqui, acende uma caixinha de copia e cola. É só você copiar esse gráfico e colar numa planilha, num documento do Google, que ele vai aparecer lá bem bonitinho para você. Você não vai precisar ter o trabalho de gerar outros gráficos, né, de montar esse material, porque ele já está montado aqui para você, tá bom? Aqui embaixo a gente vai ver os dados bancários, como ninguém preencheu, né, em relação às nossas sessões, ele aparece sem nenhuma resposta, tá? E lá no final a gente também vai ter um gráfico sobre as formações. Então 100% quer fazer a formação em Santarém, né? Tá vendo que tá vermelho aqui nessa legenda? Se a gente tivesse inscrição para Bragança, para Belém, ele ia mostrar a porcentagem e também o número de pessoas que têm interesse em fazer essa formação lá, tá bom? Isso aqui é uma visão em resumo do nosso formulário, tá? Aqui na área superior, né, quando a gente começa a visualizar esse ambiente, você tem um negócio curioso aqui que é essa caixinha verde. Essa caixinha é a caixinha das nossas planilhas, né? A gente já viu isso numa outra aula. Então, quando eu clico aqui nessa caixinha verde, eu consigo vincular esse formulário a uma planilha do Google. Então, você tem a opção de criar uma nova planilha. Então, você vai ter uma planilha zerada, sem nada, bem limpinha. Ou você pode começar com uma planilha já existente, né? Essa planilha já existente, ela vai vincular um material que já existe. No nosso caso, a gente vai trabalhar com uma planilha nova, tá bom? Eu seleciono a opção e crio. Ó, tem um botãozinho de criar. Quando eu faço isso, ele gera automaticamente uma planilha para mim desse material, né? E uma coisa super interessante, gente, nesse material é que ele marca para você um carimbo, né, de hora e data, que horas foi que essa pessoa preencheu, que dia que ela fez isso e todos os dados, né, organizados. Então isso é bom também porque você tem uma garantia, né? Se alguém diz para você, olha, eu me inscrevi, né, você vê aqui na planilha, você se inscreveu realmente nesse dia e nesse horário, né? Então, o fulano se inscreveu depois, se inscreveu antes. Você tem aqui um controle muito bacana desse material, né? E aqui você pode tabular esses dados da melhor forma possível, como você achar melhor, tá bom? Pessoal, vamos ver como é que a gente monta um simulado, uma prova, né, um teste, usando o Google Formulário. Vocês vão ver que é muito simples, né? Eu já deixei aqui o meu formulário pronto, eu fiz aqui uma provinha de História do Brasil, isso daqui foi só para a gente ter a ilustração, né? Eu coloquei aqui 2 perguntinhas, né? Eu tenho uma pergunta número 1 da FUVESP e as opções, e aqui embaixo eu tenho uma outra, né, da UEL, que eu já deixei ela aqui toda personalizada para a gente só ver como é que monta esse simulado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir e eu vou olhar aqui a minha engrenagem, a minha configuração, e eu vou habilitar o modo teste no meu formulário, né? Então, a gente já viu a configuração geral, já vimos a configuração de apresentação e a gente vai trabalhar na área de teste. A única coisa que eu preciso fazer é habilitar o modo teste, né? Você vai ver o seu desabilitado. É só você habilitar que ele vai ficar pronto para você construir a sua prova. Nessas opções aqui de baixo, são opções que você pode mudar ou não, né? No meu caso, eu não vou mudar nada, mas você tem a possibilidade de liberar a nota imediatamente. Ou seja, o aluno preencheu a prova, ele vai receber a nota automática, né? Então, se você achar que isso é legal, você deixa marcado. Eu vou deixar no meu. Mas você pode marcar a segunda opção dizendo que não. Depois que você fizer uma revisão, aí você envia manualmente essas notas para cada um desses alunos, né? Então, isso vai ficar a critério de cada um. Aqui embaixo você tem a opção de dizer o que esses alunos vão poder ver. Eles vão ver as perguntas certas, as opções erradas, eles vão poder ver tudo isso, vão poder ver os valores de cada questão. Na minha avaliação, eu vou deixar sim, né? Eles vão poder ver os valores, vão poder ver o que eles erraram, o que eles acertaram. Mas se você não quiser, você pode desabilitar e eles não vão ver, né? Feito isso, você salva, né, o modo teste e aí você já vai ter chaves de resposta em cada uma das perguntas, né? As chaves de respostas, elas servem para que você faça exatamente o teste, né? Você vai dizer quanto vai valer essa questão e o que esse aluno vai receber de feedback quando ele errar e quando ele acertar. Eu vou fazer uma para a gente ver como é que funciona, tá bom? Então eu seleciono a minha caixa de pergunta. Aqui na parte inferior eu tenho uma opção dizendo chave de resposta e eu clico nela e ele vai me perguntar: Bárbara, quanto vai valer essa questão? Como eu deixei só 2 para a gente fazer um teste, eu vou dizer que essa questão vai valer 5 pontos no total, né? E a opção certa aqui, se eu não estou enganada, é a letra D,
de dado. Então, eu marco a letra D como uma opção certa. Então, ó, eu adiciono a pontuação na chave de resposta e eu já identifico para o meu formulário qual que é a opção correta. E ele já vai entender que as outras vão estar erradas, né? Outra coisa que é muito bacana da gente fazer nesse formulário é adicionar um feedback para esse aluno. Ou seja, quando ele errar uma questão, o que ele vai receber de retorno, né? A gente tem a opção de adicionar vídeo, de adicionar link, de mandar uma mensagem para esse aluno, né? De igual forma, de igual modo a gente pode fazer para as respostas corretas. Quando ele acertar, o que ele vai receber de feedback, né? Então é só eu clicar no feedback de resposta e eu vou dizer, nas respostas incorretas, eu quero que ele receba essa mensagem, né? E aqui então eu vou especificar qual que é a mensagem que esse aluno vai receber quando ele marcar uma opção errada e quando ele marcar uma opção correta. No caso da errada, eu quero dizer para esse aluno, olha, meu aluno, estude um pouco mais, leia sobre esse material, eu vou adicionar um vídeo, né, para que ele acompanhe, para que ele estude um pouco mais sobre isso. Então eu deixo aqui uma mensagem dizendo para ele ver o material em anexo e eu vou anexar um vídeo. Repara que eu consigo sincronizar isso com o YouTube, né? Então eu vou procurar aqui vídeos sobre história do Brasil. Você procura o vídeo que for relacionado à pergunta que você estiver fazendo. Isso aqui é só para a gente ilustrar. Eu vou colocar aqui o vídeo do Boris Fausto, seleciono e eu envio esse vídeo para esse ambiente. E aí quando o meu aluno for receber um feedback, depois que ele enviar o formulário, ele vai ver que ele precisa estudar um pouquinho, que esse é um vídeo de apoio para ele, A mesma coisa eu vou fazer para as respostas corretas. Então, na resposta correta, eu vou dar de feedback para ele, parabéns. Que bom que você estudou, Fico feliz com o seu desempenho. Você vai escrever um texto lá para parabenizar o seu aluno, Ou então, você pode adicionar também um outro vídeo, se você quiser que ele veja algum outro material, tá bom? Você dá a mensagem e salva. Quando você salva, o seu formulário já está pronto, Eu deixei aqui as duas perguntas, já personalizadas, então quando o meu aluno tiver uma resposta correta, ele vai receber essa mensagem e quando ele tiver uma resposta incorreta, ele vai ver essa orientação para assistir esse vídeo aqui. Você pode adicionar uma outra opção, você pode adicionar um outro material, link, Isso daí vai ficar a seu critério. Vamos ver agora como é que ficou esse formulário, A gente vai fazer o preenchimento dele, vamos marcar aqui essas opções para ver como é que esse aluno vai receber esse material. Então, eu vou acessar aqui meu olhinho, para a gente poder ver essa avaliação. Eu deixei habilitado o endereço de e-mail automaticamente, então eu vou adicionar aqui o meu e-mail barbara@intercelery.com.br para eu poder receber depois esse feedback, Então, eu tenho aqui uma conta de e-mail. A primeira pergunta, que vale 5 pontos, eu vou marcar aqui a letra A, Se eu não estou enganada, a resposta certa é a letra D, mas eu vou marcar a letra A só para a gente ver como é que é o feedback para as respostas negativas, tá bom? Então, eu marco a letra A. E a última questão, a segunda, eu vou marcar a letra E, certo? Vou marcar aqui a letra E. Eu tenho a opção de receber uma cópia dessas respostas. Então, se você quiser, você deixa habilitado lá na sua configuração para esse aluno receber uma cópia das respostas. Ou não, Isso daí também fica a critério. E aí eu vou clicar no botão de enviar. Eu estou enviando esse formulário como uma aluna, tá bom? Quando eu envio, olha aqui a minha mensagem, a sua resposta foi registrada e eu posso ver a minha pontuação, Então eu clico aqui em ver a pontuação e eu vou ver que eu acertei apenas uma, Eu tirei 5 pontos de 10. Então a primeira questão eu errei, A resposta certa aqui era a resposta de letra D. E o meu feedback foi para ver esse material em anexo e eu posso visualizar esse vídeo, para eu poder entender um pouquinho melhor sobre a história do Brasil. A segunda, eu acertei, Tá aqui a resposta certa e um feedback. Parabéns, estude um pouco mais olhando esse material e eu havia anexado aqui um link. Então, se eu clicar aqui, eu sou direcionada para um link. Então, percebam como é bacana esse feedback para os alunos, E o professor, Como é que o professor vai ter essas respostas? Como é que ele vai acompanhar isso? Da mesma forma, como a gente viu lá na nossa oficina, na inscrição para a oficina, eu consigo ver também as respostas dos meus alunos, Então, eu vou voltar aqui para a minha prova de história, Eu vou acessar aqui a minha área de resposta, eu já tenho uma resposta. Eu vou ver aqui um gráfico da média, da mediana desses alunos, o intervalo disso. Então, eu estou vendo, como eu só tenho um preenchimento, a pontuação média aqui foi 5.
né? Então ele vai me dar um gráfico geral disso, de todos os alunos. Mais abaixo, ele vai me mostrar uma caixa com todas as pontuações. Então, na medida que os alunos forem preenchendo, eu vou ter aqui os endereços de e-mail desse aluno e as pontuações, né? Se eu tiver aqui o nome dele, eu não pedi na prova, mas na de vocês certamente vão solicitar, vai aparecer aqui o nome do aluno e a pontuação total, né? E o dia que ele preencheu, no momento que a pontuação foi liberada, tá bom? Aqui na área de baixo, na medida que você acompanha aqui o teu formulário, você vai ver as respostas individuais, né? Então, cada pergunta com o seu gráfico individual. Na primeira, a maioria dos alunos marcou a letra A, né? Então, na medida que os alunos forem preenchendo, você vai ter um gráfico também de quantos marcaram a letra A, letra B, letra C na primeira questão. A mesma coisa vai valer para a segunda questão, tá bom? Então você tem aí a possibilidade de acompanhar melhor o rendimento dos teus alunos, o que eles estão marcando, como é que eles estão pensando e também de ter contato com eles, né? De dar um feedback, de dar um retorno. Então, gente, vocês também podem mandar isso por link, né? Se você quiser mandar no WhatsApp, no Facebook, quiser colocar num blog, num site, o link desse formulário, você acessa a área de link e esse aqui vai ser o link do teu formulário. Agora, observa que ele é muito grande, né? Esteticamente não fica tão bonito assim. Então, você tem a opção de deixar esse link mais curto. É só você marcar essa caixinha aqui embaixo que ele diminui um pouquinho, então esteticamente vai ficar melhor, né? E aí para você mandar no WhatsApp fica mais tranquilo, fica mais limpo visualmente, né? Você também pode mandar ele direto do formulário para o Facebook ou para o Twitter, né? Para a página do Google. Você tem a opção de fazer esse envio direto, né? Já que ele é sincronizado com essas redes sociais, tá bom? Pronto, gente, é muito simples para enviar, né? Agora que você já sabe como é que é, já tem a opção ou por e-mail ou por link, é só você escolher a melhor para você e disponibilizar o seu formulário para os seus colegas, tá bom?